Esporte Fantástico começa com uma cena que, infelizmente, tem se repetido com frequência no mundo do esporte. Atletas de alto nível, teoricamente no auge da forma, mortos durante atividades físicas. Dessa vez, a vítima foi um jovem jogador italiano e, no caso dele, o drama é ainda maior, como mostra o enviado especial à Itália, Mauro Tagliaferri. Uma semana de homenagens na Itália depois de uma cena que chocou o país e rodou o mundo. O meio-campo Pier Mario Morosini, do Livorno, desaba em campo, tenta se levantar 2 vezes e cai de novo. Um companheiro pede para interromper o jogo, mas o árbitro está de costas. Os reservas na beira do gramado gritam. Com a partida finalmente parada, um médico acode o jogador com massagem cardíaca. Morosini agoniza. As reações são primeiro de preocupação, depois de desespero. Uma ambulância entra, os socorristas levam o meia para o hospital e o jogo entre o Livorno e o Pescara pela Série B do campeonato italiano é suspenso. Os demais jogadores do Livorno seguem para o hospital de Pescara. Ao chegarem lá, Pier Mario Morosini já está morto. Na saída, lágrimas e aplausos. A autópsia foi inconclusiva. Novos exames vão procurar revelar o que provocou o mal súbito no jovem de 25 anos que não tinha histórico de problemas de saúde. E um inquérito apura por que o médico do Livorno, Manlio Porcellini, abriu mão de usar o desfibrilador e se um carro da Polícia Municipal que bloqueou a entrada da ambulância no estádio comprometeu o atendimento ao jogador. Aplaudido pelos torcedores, o carro com o corpo dele entrou no estádio do Livorno para uma última volta. Os colegas, todos com a camisa 25, que pertencia a Pier Mario e que será aposentada pelo clube, ofereceram flores. De lá, o corpo seguiu para Bérgamo, no norte da Itália, terra natal do jogador, onde aconteceu o velório. Neste prédio de apartamentos está a casa de Pier Mario Morosini. Era para onde ele vinha quando estava em Bérgamo. E aqui também, logo ali junto ao portão, os fãs deixaram algumas homenagens, como fotografias, bandeiras e cachecóis de times de futebol, flores aqui pelo chão e também cartas falando da admiração das pessoas pelo jogador. Essa aqui, por exemplo, diz que ele é uma estrela bela que continuará a brilhar no pensamento de todos. Na varanda do apartamento, no último andar, a bandeira do Atalanta, o time da cidade onde o meia começou a carreira. Depois, ele jogou no Bolonha, Padova, Vicenza e Udinese, muitos deles representados por faixas e lembranças que os fãs espalharam pela cidade. A cerimônia de despedida aconteceu no mesmo bairro onde Pier Mario passou a juventude. Tommaso, empresário de jogadores na Itália, conheceu Morosini na adolescência. Então, a gente se conheceu por acaso, porque aconteceu que minha mãe era professora dele na escolinha. E a gente começou a trocar ideias assim. Um garoto do bem, um garoto que passou por muita dificuldade, mas sempre foi forte para ir na frente. Complicado. Uma torcida organizada do Atalanta apareceu em silêncio. Depois, numa cena rara no futebol, aplaudiu torcedores de outro time, o Livorno, que estendiam uma faixa. Em ônibus, chegaram os jogadores do Livorno, do Atalanta e da Udinese. Políticos locais e dirigentes do futebol italiano também compareceram. A cerimônia reuniu cerca de 1.500 pessoas e foi transmitida num telão pela televisão local. Algumas pessoas que estão aqui conheceram o Pier Mario pessoalmente, eram vizinhas, moravam aqui nas redondezas, mas outras não. Elas vieram prestar uma homenagem porque se sentiram tocadas pela história de vida do jogador. Na verdade, a morte de Pier Mario Morosini acabou revelando um drama dentro do drama. Uma família marcada pela dor. Aos 15 anos, Pier Mario perdeu a mãe. 2 anos mais tarde, morreu o pai. E alguns meses depois, o irmão se suicidou. Morosini tomou então para si a responsabilidade de cuidar da irmã mais velha, Maria Carla, portadora de graves deficiências físicas e mentais. O jovem não havia completado 20 anos. Naquela época, ele jogava na Udinese. O meia Luís Vidigal, atualmente no Sporting de Portugal, fazia parte do grupo.
como vocês devem imaginar na altura, um jovem com 19 anos e já com um passado tão negro, refugiava-se no treino, muito aplicado, e as lembranças relativamente ao Pierre Mário são de alguém só. A história da tragédia familiar de Morosini, porém, não era de conhecimento público. Infelizmente, ele ficou famoso depois de morrer, afirmou a jornalista Alessia Cruciani, do jornal Gazzetta dello Sport. Para ela, o infortúnio do jogador e o fato de ele ter morrido ao vivo na televisão atraíram tantos jornalistas e tanto público a Bergamo. Essa mulher, por exemplo, não mora na cidade, mas disse que decidiu comparecer à cerimônia por tudo o que Pierre Mário passou na vida. E na opinião deste habitante de Bergamo, o jogador deixa um exemplo de como manter a dignidade mesmo nas situações mais terríveis. Por esse caráter, por essa generosidade, Morosini foi tão aplaudido ao final da cerimônia fúnebre enquanto o caixão descia até o carro. E não foi a fumaça dos sinalizadores acesos pelos torcedores que fez com que os amigos de Pierre Mário chorassem. Foi a tristeza. Mas ainda existe uma ponta solta nessa história. Embora haja um tio, Abramo, que não deu declarações alegando que preferia se fechar na própria dor, e um primo, Pier Giulio, a irmã doente do jogador, ficou só. Perdeu a única pessoa que a sustentava. Grumello del Monte fica a 20 quilômetros de Bergamo. Era para essa pequena cidade que Pierre Mário vinha quando queria visitar a irmã. Essa aqui é a Casa de Maria Carla, um instituto voltado apenas a mulheres portadoras de deficiências. Ao saber da situação, a diretoria da Udinese abriu uma conta corrente para arrecadar doações para Maria Carla. O atacante Antônio Di Natale, também da Udinese, se comprometeu a adotá-la. Mas, ao que tudo indica, a custódia de Maria Carla ficará com o Atalanta. No cemitério de Bergamo, uma faixa dá adeus a Morosini. Ele foi sepultado no mesmo jazigo onde estão os pais e o irmão. Além de comover o país, Pierre Mário entrou para uma lista que cresceu nos últimos meses com um número alarmante de atletas que tiveram problemas no coração. Ainda na Itália, Vigor Bovolenta, medalha de prata nas Olimpíadas de 96, morreu após passar mal durante uma partida de vôlei. Esta semana, outro jogador da modalidade deu um susto nos italianos. Durante as semifinais do Campeonato Nacional, o brasileiro Leandro Vissotto teve uma arritmia cardíaca e foi hospitalizado. No dia seguinte, o jogador acalmou os torcedores com mensagens em uma rede social. No caso mais impressionante dos últimos tempos, o anglo-congolês Fabrice Muamba caiu desacordado durante uma partida da Copa da Inglaterra. O atendimento ao jogador levou 78 minutos até ele recuperar os batimentos cardíacos. Agora, ele até cogita voltar aos campos. E a lista se estende ao Brasil, como mostra a repórter Ana Paula Gomes. No último domingo, Oeste de Itápolis e Ituano se enfrentavam pelo Campeonato Paulista. A partida teve que ser interrompida quando Roger, do Oeste, desmaiou em campo. O jogador teve uma convulsão. O atendimento rápido salvou a vida dele. Já tinha acontecido comigo, né? De desmaiar ou passar mal dentro de campo. Eu dar um recado pessoal que eu tô bem, o Roger tá inteiro, tá 100%. No Rio de Janeiro, nesta semana, o centro de treinamento do Vasco foi fechado pela Justiça. O motivo? A falta de estrutura depois da morte do menino Wendel, de 14 anos, durante um teste para as categorias de base do clube. Ficou comprovado, tem um laudo nos autos que comprova que no dia do falecimento do adolescente não tinha nenhum médico no local. Isso pode ter contribuído para a morte. O inquérito ainda não foi concluído. Sustos, desmaios, mortes. Uma prova de que a busca pela vitória custa caro ao ser humano. O esporte de alto rendimento, na verdade, já há bastante tempo, a gente pode dizer que ele virou profissão. E é, na verdade, uma profissão muitas vezes insalubre. É uma profissão que exige
horas de treino por dia, exigem conviver, tolerar a própria dor que o esporte hoje acompanha qualquer atleta de alto nível. E com toda certeza, esse tipo de prática não é alguma coisa que busque saúde. O jornalista Biratan Leal resolveu estudar esse fenômeno. Ele catalogou 93 casos desde 1906, somente no futebol. O nível de intensidade física do jogo cresceu assustadoramente nos anos 70 e foi aí que começa a crescer mais casos de problemas cardíacos. Pode ser só uma coincidência, mas eu acho que é um ponto de partida aí. Você tem um indício de alguma coisa que pode estar acontecendo. A medicina pode ajudar na prevenção de situações de risco. É o caso de Renato Abreu. Para o meia do Flamengo, entrar em campo hoje é uma vitória. Com certeza. Acho que no momento do futebol, como eu disse, é como se fosse ganhar um título, né? Então, para mim, está sendo esse momento maravilhoso. No começo de março, Renato recebeu uma notícia que poderia colocar fim na carreira do jogador de 33 anos. O diagnóstico de uma arritmia cardíaca, uma alteração nos batimentos do coração, veio depois de um exame de rotina. A mente ficou muito conturbada porque, como eu falei, são anos de futebol, né? E nunca ocorreu uma coisa dessa comigo. Então a gente passa um fio pela cabeça, aqueles jogadores que aconteceram no passado, né? A primeira imagem que vem é sempre a do Serginho, que realmente foi uma coisa que, no meio do jogo, né, aconteceu. Quem passou pelo problema como Renato Abreu sabe da importância do acompanhamento médico. Tem que ser feito o exame, né, durante a competição e no começo da competição também. Eu acho que é sempre importante porque tem um acompanhamento. Tem um acompanhamento, principalmente aqueles jogadores que já teve casos, se tem algum tipo de arritmia, né? Agora, o jogador tenta chutar para longe o medo. Você chegou a ter algum receio, assim, quando você voltou a treinar, ou ainda tem no jogo? Passa alguma coisa na tua cabeça em algum momento? Ou não, você não está... Sempre vem, né? Sempre vem, ainda mais dos meninos do Flamengo. Sempre vem brincadeira, toma cuidado com o coração, não sei o quê, tal. Então sempre vem uma ponta, né, na cabeça de, poxa, de interrogação. Será que vai dar tudo certo? Será que está tudo ok e tal? Mas é uma coisa que é normal, né? Acho que como isso acontece a todo tempo, todo momento no esporte, acontece alguma coisa com alguma pessoa. Então sempre vem aquele filme na cabeça de, poxa, será que isso vai acontecer comigo? Segundo os médicos, a cirurgia que corrigiu a arritmia do coração de Renato foi um sucesso. Futebol sempre foi minha vida, eu não sei fazer outra coisa a não ser jogar futebol. Então, quando eu recebi a notícia de que em 2 semanas eu poderia estar com um grupo novamente, aí para mim foi uma felicidade total. Felicidade que ficou completa quando o meio-campo voltou a vestir a camisa do Flamengo em uma partida oficial. Foram apenas 15 minutos, mas para Renato foi o recomeço, um teste para o novo coração. Como é que está seu coração? Totalmente renovado. Eu brinco com o pessoal que eu tenho 33 anos, mas ele foi reduzido para 29, né? E fazer um gol assim agora com esse coração de 29 anos, aí, como é que vai ser? Pois é, eu tô louco para fazer o gol, né? Até brinquei com o Washington, que o Washington teve o mesmo caso, hoje ele é o coração valente, né? Eu falei, Washington, vou apelidar eu também de como Urubu Valente. E eu tô doido para poder fazer um gol pelo Flamengo, né? Voltar a fazer um gol, seja de falta, ou que seja de canela, enfim, que seja alguma coisa para poder sair comemorando junto com a torcida que me deu apoio até o momento. Com esse coração novo aí. Pois é, esse coração que tanto bate, né? De emoção, às vezes tem emoções de alegria, outras de tristeza, mas é um coração que realmente é sincero e que está fazendo o que gosta.